Oi, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu tenho esse canal e eu gosto de postar algumas coisas edificantes, outras da minha rotina mesmo. E hoje eu estava em casa, aí eu senti vontade de assistir um e-book de um livro Heróis da Fé. Então esse livro eu já li vários capítulos, né, que fala sobre vários heróis. Também não vou lembrar quais foram que eu li, mas eu já li vários. E é um livro que me chama muita atenção, que me inspira bastante e que aumenta a minha fé, né? E hoje eu resolvi ler, né? Na verdade, através do e-book, né? Pelo YouTube. Eu ouvi, né? Que enquanto eu fazia algumas coisas, eu escutava, parava, voltava o vídeo milhares de vezes, anotava algumas coisas que eu achava interessante e eu anotei aqui algumas coisas que eu achei muito interessante e edificante para minha vida. Então, o objetivo principal, né, é gravar para que eu possa assistir futuramente, de novo, quantas vezes for necessário para eu ser edificada através de alguns trechos desse capítulo e também para edificar quem quiser assistir. Na verdade, a intenção não é falar sobre a biografia do autor, fazer um resumo do livro, não. É simplesmente trazer pontos que eu achei interessante, que eu achei edificante, que eu achei que para mim fez a diferença saber essa informação, né, sobre o e-book. O livro começa, né, o capítulo começa falando sobre uma das campanhas, né, para salvar almas que Moody fez e fala sobre o discurso que Moody fez dirigido, né, para os materialistas. E nesse discurso havia mais de 5.000 homens, né, que estavam ouvindo ali o discurso. E uma coisa que eu achei interessante, que já começa falando, né, no livro, que Moody, quando ele pregava, muitos ali, daqueles 5.000 homens, tinham muitas lágrimas nos olhos, né? O que a gente tem de que as pessoas se aquebrantavam ao ouvir a palavra do Evangelho. Fala do ataque de Moody ao ponto mais vulneráveis das pessoas, que é o coração e que é o lar. Após ele trazer o sermão, ele falava para os obreiros abrirem as portas para que as pessoas que quisessem ir embora pudessem ir embora e as que quisessem aceitar Jesus permanecessem ali para um novo momento, para um novo período ali, para aqueles que quisessem aceitar Jesus. O livro fala que Moody, ele trouxe um tema bem interessante de sermão, que é recebei, crede, confiai e aceitai. Quando ele falou sobre receber, né, ele fez um apelo e 50 pessoas receberam Jesus. Quando ele falou sobre crer, né, algumas pessoas também que estavam em pé naquele sermão quiseram aceitar Jesus. Então, Moody falou sobre o querer e o não querer. Mas o que eu achei interessante é que ele falou assim que a nossa batalha é sobre o querer, não é sobre o não querer. Que o não querer nesse momento não é importante, é sobre o querer. E ele citou, né, sobre a passagem do filho pródigo, quando o filho pródigo ele falou levantar-me-ei. Quando ele falou levantar-me-ei, ele mostrou domínio sobre a própria vontade dele. E ali ele mostrou que ele ganhou uma guerra. Muitas vezes a gente pode pensar que é fácil para alguém que tem dinheiro, para alguém que cresceu em boa família, né? A gente já começa a colocar esse tipo de questionamento para poder justificar, né, a presença de Deus na vida de Moody, para poder nos comparar a ele e dizer, não, mas ele estava em condições melhores para ser uma bênção, né? Mas o interessante é que o livro fala assim, ó, que os antepassados de Moody eram lavradores e a mãe dele, os pais dele tiveram 9 filhos e ele era o 6º entre os filhos. O pai dele faleceu ainda quando ele era pequeno, e quando o pai dele faleceu, os credores tomaram tudo que ele tinha, inclusive, né, o livro fala que até a lenha que aquecia eles no frio, os credores levaram. A mãe de Moody, meses depois que o pai dele faleceu, ela deu à luz a gêmeos. E os parentes sugeriram, né, que ela desse para outras pessoas cuidar daqueles filhos. Mas ela foi corajosa e ela criou ali os 9 filhos ali com muita coragem na presença do Senhor. O livro também fala algo bem interessante sobre a mãe de Moody. Ela adormecia todas as noites durante 1 ano, chorando, né, após a morte do pai, mas estava sempre animada e alegre na frente dos filhos.
a saudade que ela sentia e que a fazia chorar a aproximava de Deus. Às vezes, Moody acordava e estava lá ela chorando e orando, né? E que a gente possa aprender com essa experiência, né? Eu estava na igreja e na escola bíblica e no culto à noite, o pastor aqui ele falou sobre a alegria, sobre o que é a alegria. Que a nossa alegria, ela não é circunstancial. A nossa alegria, ela tem como base Deus, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria que vem do Senhor, não a nossa alegria que a gente oferece para o Senhor, mas a alegria que vem do Senhor, a alegria do céu, né? Então, isso serve como exemplo também, assim, na vida da mãe de Moody, né? Que mesmo com todos os problemas que ela estava passando, ela não deixou de chorar, ela chorou, ela sofreu, mas aí ela se manteve firme e alegre. No livro também fala que a mãe de Moody, ela bebia da fonte que é a palavra de Deus. Então, tudo que ela ensinava para os filhos era baseado na palavra de Deus. A mãe de Moody, quando tinha leitura da Bíblia, ela chamava os filhos para ouvir a leitura. Quando tinha oração, ela chamava os filhos para orar, né? E após a leitura da Bíblia, muitas vezes tinha as escolas bíblicas, eles participavam. No livro, até fala que Moody, às vezes, chegou a reclamar de ter que participar dos sermões da escola bíblica, porém, quando ele cresceu, ele compreendeu a importância de tudo aquilo que a mãe dele fez ele passar. Depois que Moody, ele perdeu o jeito de negociar, ele perdeu o desejo de ser uma pessoa multimilionária, ele falou bem assim, que Deus ia suprir tudo, se Deus quisesse que ele continue fazendo a obra dele, né? E ele falou assim, e eu vou continuar até eu ser obrigada a desistir. Show essa fala, né? Mostra muita persistência, muito desejo de continuar, muito foco, né? Muito desejo mesmo de ser fiel a Deus ali e de ter uma vida devotada na obra de Deus. Dava para ver que Moody ele era muito apaixonado pela escola bíblica, porque ele fala assim, que as horas mais alegres que ele já experimentou na Terra foram as que ele passou na escola dominical. Ele se desapegou do dinheiro e ele utilizava métodos bem humildes, né, usados para poder fazer os seus sermões. O livro fala que ele costumava se dirigir diretamente aos ouvintes. Ele costumava fazer uma explicação prática, né, eu posso dizer simples, do Evangelho, de acordo com a necessidade individual de cada pessoa, do povo. Buscava louvores, né, ou ele pedia para as pessoas louvar, sobre a unção do Espírito Santo. E também ele fazia o apelo ao perdido para que esse perdido se arrependesse de forma imediata. E ele também separava uma sala ao lado para aquelas pessoas que tinham um pouco de dificuldade de crer na palavra de Deus. Um dos pontos importantes que eu encontrei é que ele estimulava para que os salvos trabalhassem entre os interessados e recém-convertidos. Então ele envolvia a igreja e ele tinha uma rotina, né? 1 hora de oração ao meio-dia, né? Diariamente. Ele estava nos cultos que duravam dias inteiros e ele falou assim, algumas frases: se estamos cheios de espírito e com poder, um dia de serviço com poder vale mais do que 1 ano de serviço sem poder. Se estamos cheios de espírito e ungidos, nossa palavra alcançará os corações do povo. Moody é um exemplo de alguém que viveu o avivamento de forma permanente, né? De forma que deu frutos. Ele fala que abriram-se de novo as Bíblias e houve um grande interesse pelo estudo da palavra de Deus. Moody era conhecido como um obreiro da escola dominical e depois ele ficou conhecido como o maior pregador do mundo. Além de tudo isso, Moody ele ficou conhecido como o mais humilde servo de Deus, porque ele não fingiu humildade, ele se rebaixava a si mesmo e superestimava os outros. Ele fazia de tudo para não aparecer, né? Então isso já fala também um pouco sobre, desde o começo do livro, que ele levava as pessoas, ele enchia as igrejas, mas dava oportunidade para outras pessoas darem a aula. Moody transmitia unção nos seus sermões. E quando ele pregava, parecia que seria a última vez que aquelas pessoas teriam a oportunidade de ouvir aquele sermão. Alguns pontos que eu achei bem interessante que o livro fala sobre Moody é que ele
falava de Jesus de forma simples, de Cristo crucificado de forma simples. Ele esperava a salvação de almas quando ele pregava, né? E Deus, ele honrava a fé dele. Ele pregava como se os pecadores também nunca mais fossem ter oportunidade de escutar aquela palavra novamente. Ele conseguia levar os crentes, os salvos, né, a trabalhar nessa obra. O livro fala que Moody, ele era maior como intercessor do que como pregador. E ele conseguia enfrentar obstáculos que aparentemente eram invencíveis. Mesmo sem instrução acadêmica, Moody incentivava os jovens e outras pessoas a buscarem o ensino. O livro fala assim, que a América precisa de homens inflamados com o fogo do céu. Nunca encontrei homem ou uma mulher inflamado com o Espírito de Deus que fracassasse. Moody costumava mandar os estudantes a jejuar e a orar. Era um homem de Deus, simples e que valorizava a leitura da palavra. Ele fundou escolas, acreditava que as horas gastas em súplicas a Deus davam resultados. Ele falava sobre a importância de estarmos sozinhos com Deus e disse assim: o homem pode ler inúmeros livros, ir a grandes convenções, fazer reuniões de orações que duram noites inteiras, mas se tal homem não permanecer em contato íntimo e constante com a Bíblia, não será-lhe concedido o poder. Se já tem alguma força, conseguirá mantê-la pelo intenso e diário estudo da palavra de Deus. Moody era submisso à vontade de Deus. Temos que nos submeter a Deus. E se Deus pôde usar Moody, por que Deus não pode usar eu e você? Basta a gente seguir as instruções dados pela palavra de Deus e dados através do exemplo de Moody.